Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e trago pra vocês as minhas observações do capítulo 1077 de One Piece. Você deveria ter percebido isso antes. Esse é o nome do capítulo. E esse capítulo teve muitos acontecimentos que eu gostaria de entrar em detalhes, mas que será impossível, senão esse vídeo teria umas 5 horas. Então, sem perder muito tempo, vamos pro capítulo. E é claro que eu vou começar com a história de capa, pois essa é uma das histórias de capa mais interessantes que tivemos em muito tempo. O Diário de Bordo Insensível da Germa 66, volume 32. Pensando melhor, na verdade, é o Vegapunk que está no nosso caminho. Então é exatamente aquilo que eu tinha comentado na última história de capa, né? De que não faz sentido eles estarem brigando entre si, faria muito mais sentido eles estarem brigando para ter o primeiro lugar do Vegapunk. Então aqui o Oda está utilizando essas características de personalidade para criar a comédia, né? Sabemos que não faz sentido eles estarem brigando pelo segundo lugar, então é até cômico isso, né, dele fazer eles perceberem apenas agora, né, quando eles estão brigando. Peraí, espera um pouco. Por que a gente tá brigando pelo segundo lugar quando a gente pode tomar o primeiro lugar, né? Sem falar que, é claro, ele está construindo aí esse elemento narrativo de que possivelmente podemos ter tanto o Judge quanto o Gangster Gastino em Egghead, né? Indo a Egghead. Então, tudo está se combinando para Egghead, aparentemente. Mas indo pro capítulo em si, abrimos com o Sentomaru, né, avisando para os cidadãos de Egghead, né, os empregados, não sei se é exatamente robôs, ciborgues ou se são realmente pessoas que vivem na ilha ajudando o Vegapunk com suas invenções. Mas ele tá ali avisando o povo que eles precisam evacuar. E temos uma pequena recapitulação do incidente de Ohara, para lembrar mais os leitores. Porque aparentemente esse vai ser um elemento narrativo muito forte nesse arco. Outra coisa que eu queria avisar é que parece que a ilha tá flutuando, ou ao menos o laboratório da ilha está flutuando, parece que ele fica numa nuvem como se fosse uma ilha do céu. Então, será que não seria possível a ilha flutuar? Tipo, a ilha viajar? E seria essa uma certa forma de fuga, talvez, para o Vegapunk, uma possibilidade de fuga? Claro que apenas uma questão aqui, não necessariamente uma teoria, é só algo que eu observei que, tipo, seria legal se isso acontecesse. E aí retornamos pro combate lá da dupla Luffy e Lucci contra o S. Kuma e o Kaku e Zoro contra o S. Hulk. E é exatamente aquilo que eu tinha falado, né? De que eles são basicamente indestrutíveis, impenetráveis. E qualquer ataque que eles lancem nos Serafins não adianta nada. E aí o Zoro comenta, né? Que ele já teve experiência de lutar contra um ser assim, né? Que foi o Lunarian lá, né, as raças do Lunarian, e ele pede desculpas por não ter percebido isso antes. Mas é claro que todos acabam desculpando ele, afinal não teria como saber exatamente, afinal as características dos serafins não são tão incomuns assim, né? Ele só tem a pele mais escura, cabelos brancos, asas negras e um fogo nas suas costas, né? Características essas que qualquer outra pessoa poderia ter. Então está desculpado, Zoro. Mas agora que eles já sabem quando podem atacar, provavelmente vai se tornar uma luta mais fácil. Não necessariamente fácil, porém definitivamente não tão complicada como estava antes, né, deles atacando cegamente os serafins. E vemos que cada um dos chapéus de palha também começou o seu ataque, né, aquilo que eu tinha dito de que talvez eles estivessem andando por uma armadilha, por uma emboscada, realmente aconteceu. Não vimos a emboscada em si sendo feita, mas eu acho isso um ponto positivo. Porque, tipo, imagina só tu gastar páginas mostrando o Jinbei aparecendo, a Nami se surpreendendo, o Jinbei, eles começarem a vencer o Jinbei assim, só que aí o Jinbei vai lá, o Jinbei não, né, o Serafim do Jinbei, chamar de S-Jinbei, o S-Jinbei, começar a ganhar vantagem, até derrotar o Edson e tudo mais. Não, aqui nós já temos a Nami atacando o Serafim do Jinbei, né, e aqui eu fiquei muito triste com essa situação, porque pensem bem, né? A Nami está lutando contra uma criança e sabemos desde Punk Hazard, né? Talvez até antes, que crianças são a fraqueza da Nami. Ela tem um fraco por crianças. E ela não apenas está atacando uma criança, como está atacando a versão infantilizada do Jinbei, que é um homem peixe. Então aqui nós temos uma reversão do que aconteceu em Kokoyashi, né, na Vila Kokoyashi, que é a Nami criança sofrendo nas mãos dos homens peixes, e aqui nós temos o reverso. É uma Nami adulta, uma humana,
atacando um homem-peixe infantil, no caso o Jinbei. Não apenas isso, como ainda tem o paralelo do Jinbei ter sido aquele que jogou o Arlong pra East Blue. E ainda tem mais a camada de que nós tivemos já um momento da Nami confrontando o Jinbei, né? Ou melhor, do Jinbei se desculpando com a Nami, dele dizendo, faça o que quiser, você está justificada de querer me punir, né? Me puna da forma como tu quiser. E a Nami perdoa ele, porque ela não quer simplesmente se vender a esse ciclo do ódio, que foi todo o lance lá do arco dos Homens Peixes. Porém aqui ela está sendo obrigada a atacar o Jinbei. Então, eu não sei se essa foi a linha de pensamento do Oda, se foi algo proposital, talvez não tenha sido, né? Ele já disse que muitas coisas que acontecem em One Piece acaba sendo só coisa do momento, que ele teve a ideia no momento e foi lá e fez. Mas definitivamente esse combate, essa luta é extremamente complicada para Nami. Complexa, com níveis. Mas, assim como foi em todas as ocasiões, né, que o Sanji lutou contra alguma mulher, que ele sempre é salvo por alguma companheira, né, como a Nami lá em Enies Lobby e com a Robin em Onigashima, aqui é a vez do Sanji salvar a Nami. Então a Nami está lutando contra um oponente que ela tem dificuldade, né, moralmente ela não consegue lutar devido à sua moral, à sua ética. E aí chega o Sanji que a moral dele é outra, a ética dele não tem nada a ver com isso. Ele fica feliz de bater em criança se essa criança está importunando a Nami. Porém, aqui eu também tenho uma crítica pro Oda, porque eu acho que ele devia ter construído essa cena. O Sanji aparece muito do nada. A cena que ele aparece ele voando, pequenininho, nem parece que é ele, e aí já temos ele ali. Tipo, como é que ele chegou ali? Como é que ele sabia? Eu acho que ele podia ter gasto uma paginazinha, talvez até um quadro, na verdade, não precisava nem ser uma página do Sanji. Sinto que uma dama está em perigo. E só, sabe? Tipo, não precisava mais que isso. Se ele fizesse mais, seria melhor, né? Tipo, dele mostrando e tudo mais. Mas apenas esse quadro de uma dama está em perigo já justificaria ele aparecer aí. Porém, como não tivemos esse quadro, ele parece simplesmente do nada ali. E eu também fiquei aterrorizado com esse último quadro dele, porque nós vemos que a sobrancelha dele mudou de lugar, né? Então inverteu ali, inclusive no quadro que ele dá o chute e no último quadro tá totalmente invertida, indicando para nós, os leitores, que o sangue, o DNA Germa dele está ativado. E aí eu fico pensando aqui, esse sorriso, esse olhar, talvez ele esteja se transformando no monstro que são os Germas, né? Sem emoção. Mas talvez não seja isso. Talvez seja o completo oposto. Ao invés dele ficar sem emoções, é o contrário. As emoções dele são multiplicadas. Porque esse é o personagem do Sanji. Ele é um personagem muito emotivo, muito sensível às suas próprias emoções. E o DNA Germa potencializar isso ainda mais, ativando, fazendo com que ele sinta mais raiva, né? Ou mais paixão, ou simplesmente mais tudo toda vez que ele usa essas habilidades, toda vez que desperta esse DNA dele, é uma ideia interessante que eu não estava esperando, mas fico extremamente feliz de que o modo ciborgue dele, né, o modo invencível dele, não é um modo passivo, e sim algo que ele ativa. Ou simplesmente acontece, mas de uma forma mais ativa, ao invés de ser passiva. E aí cortamos para o time do Franky e o Sop, né, em que vemos a Lilith, né, a Vegapunk Lilith, atacando a S. Hancock com uma arma que é uma bolha que aparentemente deixa os serafins fracos e tudo mais. E eu vou dizer que eu já vi isso antes. Porém, não foi no mangá. Também não foi no anime. E sim no RPG do Casca de Nós. Porque um tempo atrás, na época que eu mestrava as sessões de RPG do One Piece, um dos jogadores criou um personagem que era um inventor e criou uma arma que é muito parecida com essa que a Lilith está usando, né? Só não eram em bolhas, era simplesmente um jato d'água que podia mudar as propriedades, né? Então ele podia deixar com a propriedade de borracha e de chiclete ao mesmo tempo, e que utilizava a água do mar, ou seja, os usuários de Akuma no Mi ficavam mais enfraquecidos com isso. Então, sinceramente, é muito parecido com o que esse jogador tinha pensado. E aí é claro que esse jogador, né, avisou pra mim, chegou nos meus DMs e falou, tipo, olha só, é a arma que meu personagem usa. E realmente é muito parecido. Então, se você quiser participar do RPG,
entra lá no Discord, né? Minha deixa aqui pra promover o RPG do Casca de Nós. Mas eu acho estranho o Oda ter gastado tanto tempo nessa luta. Eu acho que ele fez essa luta se estender mais só pra mostrar, talvez, a arma, né? Essa arma que é pra enfrentar os serafins, que é pra facilitar o combate contra os serafins. Mas eu acho que se estendeu demais um pouco. Ele podia ter gasto mais esse tempo com, por exemplo, o Sanji, né? Descobrindo ou escutando a voz da Nami, ou sim pressentindo na pele dele que a Nami está em perigo. E nós tivemos uma extensão a mais ali do Franky interagindo com essa S. Hancock, né? Que ela é tão bonitinha, mas tão bonitinha, que ela consegue utilizar isso como arma, né? Como a própria Boa faz, né? E eu acho legal que o Oda tá meio que classificando aqui que não é exatamente a atração sexual que faz o poder dela ativar. E sim é o fato de que todos têm sentimentos fortes por ela, que é a sensação de ser uma bonitinha, né? Aquela sensação de... Oh. E é claro que o capítulo tem que finalizar com a linha narrativa do traidor / invasor / monstro, em que o Shaka, né, o Vegapunk Shaka, encontra o Stella, né, consegue saber onde ele está, o que sinceramente eu já achei estranho, tipo, como é que ele sabia que estava lá, como é que ele tinha certeza, ele tinha um palpite, né, ele disse ali, eu tenho um palpite de onde ele possa estar, mas eu acho estranho o Oda não ter construído esse palpite, é simplesmente, bom, eu tenho um palpite e ele de fato encontra o Stella. Mas o que eu acho mais interessante é que o Vegapunk original não conseguiu identificar com quem o Shaka veio. Porque tem aqui, né, que ele diz com quem você veio, e aí aparece uma arma. E Vegapunk Shaka morre com um tiro na cabeça. Aparentemente ele morre, né? Porque o Oda é famoso de fazer essas mortes que... depois, na real ele não morreu, ele só ficou gravemente ferido. O capacete dele protegeu, fez com que o tiro não fosse fatal. Algo desse gênero, né? Porém, eu gosto da ideia de que esse assassino, né, essa criatura, irá matar cada um dos Vegapunks um a um. Isso seria muito interessante. Porém, um amigo meu aqui me apontou o fato de que talvez eles não tenham morrido de fato. Porque lembre-se que todas as memórias, todas as suas experiências estão conectadas ao Punk Records. Então, não importa quantas vezes ou quantos Vegapunks morram, a não ser, claro, o Vegapunk Stella. O Vegapunk Stella tem que estar vivo para o cérebro funcionar. E talvez seja por isso que o cara não matou ele, sim aprisionou. Ele quer ainda o conhecimento do Vegapunk. Porém, ele não tem serventia para os outros Vegapunks. E aí também aquela minha ideia, né, da ilha flutuar, talvez ele esteja tentando roubar a própria ilha, a ilha inteira, já que a ilha contém o cérebro do Vegapunk e o cérebro não pode ser movido, já que ele é gigante, né, ele tem o tamanho de uma cidade. Porém, o fato do Vegapunk não ter reconhecido a pessoa que veio já me deixou assim também. Então já sabemos que não é o Saturno e não é nenhum outro Vegapunk. Talvez alguém que consiga copiar a forma dos Vegapunks, como por exemplo a Mane Mane no Mi. Não estou dizendo que é a Mane Mane no Mi, né? A fruta do Bon Clay, mas talvez alguém que consiga copiar a forma ou a voz, né, do Vegapunk e simplesmente mandar o comando para os serafins. Porque eu percebi isso durante essa semana de folga, né, que não tivemos capítulos. Não necessariamente precisa ser um Vegapunk. Pode ser alguém que se passe por um Vegapunk dando as ordens para os serafins. Assim como pode ser um próprio serafim. Algum serafim que talvez tenha se rebelado. Imaginem, por exemplo, o S. Flamingo com a fruta do Bon Clay, já que o Bon Clay esteve em Impel Down e o Vegapunk pode ter tido acesso à sequência genética do Bon Clay para conseguir adquirir o poder da fruta e copiar esse poder, né, do Mane Mane no Mi para o do Flamingo. Então é uma forma bem diferente de manipulação que o Flamingo está fazendo ali. Se for o S. Flamingo, é claro. Assim como eu também acho que não faz sentido não ter um S. Flamingo, porque ele faz parte dos Chichibukais originais e eu acho que não faz sentido não ter todos os Chichibukais originais como serafins. E tá faltando o do Flamingo aí nessa equação, assim como está faltando o Crocodile. O Crocodile eu até passo um pano, porque não necessariamente ele vai utilizar o Crocodile, até porque pode ter sido naquele período ali de que o Crocodile foi derrotado pelo Luffy, né? Então, quando o Barba Negra chegou, não teve tempo de pegar o do Barba Negra, então podem ser 6 ao invés de 7. Mas essa é a minha teoria. O que você achou dela? Quem você acha que é o traidor? Você acha que tem um traidor? Caso você não tenha visto as minhas teorias passadas, não saiba do que eu estou falando aqui nesse vídeo, assiste esse vídeo aqui que vai explicar tudinho, né? Assiste as outras reviews dos capítulos passados, que aí você vai entender melhor. Muito obrigado por se inscreverem, por dar o like e por ter assistido o vídeo até o fim. E lembrem-se, as árvores somos nós.